Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje a gente vai fazer uma coisa super legal utilizando aqui dados do governo do Brasil, tá? Então eu entrei lá no site da Receita Federal, peguei aqui uma base de dados real com relação aos nossos tributos, né? Ou seja, os impostos que a gente paga. Não tenho aqui a intenção de dizer se isso é muito, se isso é pouco, se isso é, enfim. Isso não é o nosso propósito aqui é utilizar uma base de dados real para a gente poder fazer uma análise de cenários, terminando ela com esse gráfico aqui que é super legalzinho e simples, tá? Usando apenas 4 fórmulas. Galera, a gente só vai usar 4 fórmulas nesse projeto inteiro e olha que bacana, olha o tanto de conta que a gente vai fazer só com 4 fórmulas, tá? Então, eu tinha lá mais de 2.000 linhas, resumi isso tudo aqui só usando 4 formulazinhas e galera, a gente apresentou esse gráfico aqui de uma forma bem legal e aqui você vai ter todas as contas aí que a Receita Federal disponibiliza pra gente de forma dinâmica aqui no seu gráfico. Então trocou de conta, você vai ter a atualização de como que foi o desenvolvimento desses impostos ao longo dos anos aí de 2002 até 2022. Beleza, galera? Então, se você gostou dessa ideia, gostou desse projeto e precisa fazer análise de cenário com tranquilidade, com velocidade, então já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente tem vídeo novo, aula nova todas as terças e quintas-feiras às 11h30 da manhã. Bom, mas chega de falar, bora começar esse projeto do zero e a gente poder construir e aprender a fazer umas coisas com fórmulas novas. Hoje, pessoal, eu só vou falar de fórmula nova, tá? Me perdoa você que está utilizando fórmula mais antiga ou recursos mais antigos aí do Excel, porque hoje esse vídeo é para falar para quem está usando Excel 365 aí no seu trabalho ou na sua casa. Tudo bem, galera? Bom, bora começar o nosso projeto. Bom, galera, então para a gente poder começar o nosso projeto, eu estou aqui numa das páginas do site da Receita Federal, que é onde eu vou fazer o download dos nossos dados, tá? Eu sempre falo para os alunos que uma das formas da gente coletar dados para fazer qualquer tipo de projeto é baixar de bases de sistemas, de clientes e afins. Para fazer isso, para poder exemplificar isso para vocês, eu quis vir aqui pegar dados do governo. No site da Receita você tem várias informações que são abertas, tá? Então você pode consultar. Aqui você vai ter vários dados diferentes aqui que você pode verificar, tá? Inclusive isso é aberto para que a gente possa monitorar o que está acontecendo ou ficar por dentro do que está acontecendo, tá? Não tenho nenhuma intenção de analisar se são boas escolhas ruins, não é esse nosso propósito. Eu estou usando dados da Receita simplesmente para pegar dados verdadeiros para a gente poder fazer esse exercício de hoje, tudo bem? Bom, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder fazer o download aí também. Então para um pouquinho o vídeo, vem aqui na descrição, acessa essa página e você vai fazer o download desse carinha aqui, olha. Você vai vir aqui nesse base de incidência, tá? Então base de incidência, CSV, e você vai vir aqui no botãozinho de acessar o recurso, tá? E aí ele vai fazer o download para você aí no seu computador, tá bom? E o arquivo eu já deixei ele baixado aqui na minha máquina, vai ser esse arquivo aqui, é isso daqui que você vai receber, tá? E galera, um detalhe interessante disso esses dados aqui da Receita, eles estão com uma cara bem padrão aí de sistema, né? Por isso que eu gosto dos dados deles. Eles são exemplos muito próximos do que a gente vai ter lá no trabalho, independente de qual seja a área aí que você trabalha, que você atua, tá? Então o que a gente tem que fazer, galera? Isso aqui é o primeiro passo de qualquer construção de um painel de indicadores, tá? Então, eu coletei meus dados, só que eu preciso garantir que eles estejam organizados e que eles sejam confiáveis, tá? Então eu estou entendendo que se eu estou querendo falar de arrecadação, né, então de base tributária ali do nosso país, então a Receita Federal seria a base mais confiável para isso. Tá? Então é isso que eu estou assumindo. Por conta disso, a questão de serem dados confiáveis, eu estou acreditando na Receita Federal. Percebe que eu preciso de uma base que faça sentido. Tá? O que eu quero dizer com isso? Lá no trabalho, para quem trabalha com uma avaliação de cenário, é muito comum que o pessoal pegue informações
sem saber a procedência daquela informação, simplesmente porque recebeu uma tabela de alguém, recebeu uma base de dados de alguém, coisas do tipo. Então toma cuidado com isso, isso pode te enganar e fazer você passar vergonha. Por quê? Você vai fazer um trabalho legal, vai fazer um painel de indicadores interessante e os seus dados vão estar mentindo para você, vão estar te enganando, tudo bem? Então toma cuidado com isso. Então, primeiro passo eu resolvi. Segundo passo é o seguinte, galera, vamos entender como é que está organizado isso aqui. Dediquem um tempo, isso aqui que eu vou falar para vocês, galera, é muito importante, tá? Entendam que é importante para você dedicar um tempo para que você possa trabalhar com o entendimento dos seus dados, tá? Então você precisa dedicar um tempo para entender o que você tem nas suas mãos, tá? Então o que a gente tem aqui, olha? A gente tem aqui um ano calendário, tá? Então o ano em que esses impostos foram coletados, e aqui começou em 2002, tá? E o último ano vai ser o ano de 2021. Então esses são os dados que estão disponíveis para a gente hoje. Lembrando que leva um tempo aí para o pessoal disponibilizar os dados. Por exemplo, a gente já está em 2024 e os dados disponíveis ainda são de 2021. Então leva aí alguns anos para a gente poder enxergar realmente o que está acontecendo. Depois eu tenho, olha, Código da Receita Federal. E você vai perceber que cada linha aqui, olha, ele tem um código um pouquinho diferente. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa bem interessante. Esse Código da Receita Federal é como se fossem contas, tá? Então, para quem trabalha em empresas e fala lá de orçamentos, de budget, vai entender mais fácil o que eu estou dizendo aqui. Mas imagina o seguinte, que aqui, olha, você tem tributo sobre a receita, né? Então, esse primeiro item aqui que se chama 1000, né? O código dele ali é 1000. 1000 não, né? 10.000. O que vai acontecer? Não, 1000 mesmo. Estou me perdendo com os zeros aqui. O que vai acontecer, galera? Essa conta, né, esse código 1000, ele é um código macro, então ele é uma contona. O 1100 é uma outra contona, que seria ali impostos que vieram de pessoa física. Aí o que acontece? Quem que é pessoa física? Sou eu, é você, todo mundo que tem CPF, não CNPJ. Né? Depois, esse 1100.01 são subdivisões, né? Então trabalho União, estados, municípios e assim por diante. Então vai aqui até o 5. Então é assim que ele está fazendo para dividir essa conta em pedacinhos menores, tá? Então por isso desse código. Então, e olha que interessante, percebe aqui, olha, que quando tem o pontinho, ele ficou pro lado esquerdo da célula, tá vendo? Quando ele tem o pontinho, ele ficou do lado esquerdo da célula. Quando não tem o pontinho, ele ficou do lado direito da célula. Aí você vai falar, Lucas, e daí? E daí é o seguinte, isso quer dizer que esses caras aqui foram salvos como texto. O Excel está entendendo eles como texto. Enquanto esses outros ele está entendendo como número, por conta desse ponto 01, ponto 02. E isso vai fazer o seguinte, se você não se atentar a isso e tentar fazer conta com esses números aqui, o Excel não vai funcionar. Ele não vai conseguir fazer conta, tá? Dependendo da versão que você tem aí do Excel, tem versões, as mais novas, elas, se você forçar uma tentativa de conta, ela até consegue em algumas condições, porque ele analisa aquele dado e verifica, opa, peraí, tá salvo como um texto, mas na verdade era um número, então faz sentido isso que a pessoa está pedindo para mim. Agora, nas versões mais antigas, isso não acontece, ok? E mesmo nas versões mais novas, não é tudo que ele consegue entender. Bom? Então isso é uma ferramenta que vem melhorando com o tempo aqui no Excel, tá? Então tomem cuidado, sempre se atendem a isso. Olha como é interessante, quando a gente olha aqui, olha, valor da receita, né? O que ele tem aqui nesse valor da receita? Ele tem todos os valores à direita, isso aqui é dinheiro, né? Então quanto que a gente arrecadou de verdade aqui nessa condição. E percentual do PIB, que seria ali um percentual completo, você vai ter também aqui à direita, porque isso aqui veio como número mesmo, tudo bem? Ótimo. Então a gente já entendeu que aqui vai ter a descrição, aqui vai ter o dinheiro, né, o valor em si, e aqui vai ter esse percentual. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna D aqui para ficar mais fácil nossa conversa e vou transformar ele em dinheiro. E aí vai ser mais fácil de enxergar todos esses valores aqui, tudo bem? E depois eu vou vir aqui, olha, na nosso percentual do PIB, vou transformar em porcentagem e vou colocar aqui pelo menos 2 casas ali depois da vírgula, o que vai facilitar aqui também o meu trabalho, tá
bom, galera? Bom, e aí o que a gente vai ter aqui, olha, total da receita tributária, então tá lá em 477.725, lembrando, isso aqui não é a carga tributária do Brasil inteiro, tá, galera? Então, mas enfim, esse seria o valor total lá em 2002, tá? E o que a gente precisa fazer agora? Agora que eu já organizei e entendi como meus dados estão definidos, eu preciso pensar, o que é que eu quero apresentar dessa minha base de dados? Ou seja, qual é o cenário que eu quero analisar? E aqui eu quero entender principalmente o seguinte, como tem se desenvolvido, como tem crescido essa condição de impostos aqui nessa base de dados ao longo do tempo. Então, como que eu vou fazer isso, galera? Olha o truque que eu vou usar aqui, tá? Tomem atenção que eu estou usando o Excel na versão 365, tá? Então, eu vou usar aqui algumas fórmulas que estão disponíveis apenas na versão 365 e isso é uma questão da Microsoft, tá? Então, alguns recursos não são disponíveis para todas as versões, tá bom? E eu preciso mostrar eles justamente porque tem bastante gente que usa o 365 e que deveria realmente estar aproveitando essas fórmulas que são super interessantes, tá? Então eu vou fazer aqui, olha, primeiro, eu vou fazer aqui do ladinho mesmo, percebe que eu coloquei aqui o título com cor de título, né? Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero descobrir quais são as contas que eu tenho aqui, olha, quais são essas contas que eu tenho, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui, ó, contas, aqui na coluna G, eu vou fazer do ladinho para ficar bem fácil da gente trabalhar, tá? E eu vou pegar isso daqui, olha, e vou transformar numa tabela, tá? Então eu vou pegar isso aqui, ó, Ctrl Alt T, ele vai, então selecionei uma célula, Ctrl Alt T, ele vai mostrar aqui para mim, olha, de A1 até E2121, vou dar OK, e eu vou colocar aqui, ó, Tab, no nome, tá? Então, tô aqui design da tabela, nome da tabela, vou chamar de tab underline receita, ok? E não gosto desse azulzinho aqui, então vou vir aqui, olha, deixar sem estilo e vai voltar ao normal. Aí, o que eu vou fazer aqui nesse contas, tá? Um jeito de fazer isso, tá, galera? Eu posso fazer o seguinte, eu posso determinar que eu vou apresentar essas informações com base em fórmula. Eu vou fazer isso de duas formas diferentes aqui, tá? Então é igual. Primeiro, como que eu descubro quais são as opções que eu tenho aqui em descrição, sem precisar ficar me preocupando com isso? Vou usar essa fórmula aqui, olha, único, que é uma fórmula que eu gosto bastante, e abrir o parênteses. Aí ele vai aparecer o primeiro argumento, que é o array. O que é array, galera? Array é uma matriz, é um range de dados, né, de células, ok? Por que está aparecendo em inglês ali? Porque essa fórmula é nova e ela ainda não foi traduzida para o português, tá? Então, por conta disso, tá? No array, eu vou colocar aqui, olha, tab, opa, escrevi errado, tab, receita, que é a tabelinha que eu acabei de criar ali do lado, vou abrir colchete e eu vou apontar a descrição, né, que é o campo que eu estou verificando, que eu quero que ele verifique para mim. Depois no by call, né, então por coluna, eu vou colocar falso, né, o zero. Por quê? Eu quero que ele retorne para mim exclusividade, tá? Ponto e vírgula. Aí no exactly once, ou seja, exatamente uma vez, eu vou pedir para ele trazer cada item distinto. Então novamente vou colocar o número 0 e vou fechar parênteses. Dei enter. O que ele vai fazer para mim? Olha, ele trouxe todas as opções de contas que existem dentro da minha tabela, tá? Então aqui já fica legal. Ótimo. Aí o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero colocar isso daqui em ordem alfabética, tá? Então eu vou colocar isso aqui em ordem alfabética. Como que faz isso? Coloca assim, olha. Antes do único, classificar, abre parênteses, ponto e vírgula aqui no finalzinho, índice 1, porque eu só tenho uma coluna para classificação, ponto e vírgula. Método, né, a forma que você quer, ascendente, eu quero em ordem alfabética, e o por coluna não precisa, então posso fechar o parênteses aqui já, e ele vai deixar aqui para mim, olha, tudo em ordem alfabética, tudo organizadinho, bem legal, ok? Aí o que eu vou fazer aqui do lado? Aqui eu vou colocar o tempo, né, então deixa eu até arrastar aqui para ganhar uma linha ali em cima. O que eu vou fazer aqui, galera? Percebe que eu fiz uma fórmula só, e eu trouxe todos os resultados de uma vez, tá? Isso é legal pra caramba. Por quê?
primeiro, a sua planilha fica mais leve fazendo desse jeito, tá? Segundo, isso aqui é dinâmico. Se eu trocar a minha base de dados, atualizar, imagina que saiu ali atualizando, agora não de 2022 até 2020, de 2002 até 2021, mas de 2003 até 2023, até 2022. Aí o que vai acontecer? Imagina que mudou o nome dessas contas, aparecendo contas novas ou coisa do tipo. Essa base vai atualizar sozinha, tá? Então eu não preciso ficar me preocupando com isso, ele fica totalmente dinâmico. A mesma coisa se você tiver aquela lista que um monte de gente preenche, sabe? Que as pessoas vão preenchendo ali, você vai continuamente alimentando, mesma coisa, vai continuar puxando todos os dados aqui para você e sempre deixando classificado e organizado para você. Isso é bem legal, tá? Bom, aí agora eu quero separar isso daqui por anos, tá? Então eu quero separar isso aqui por anos. Como que eu faço, tá? Como que eu faço, galera, para separar isso daqui por anos sem problema nenhum aqui na minha base, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, olha, igual, vou usar também aqui, olha, único. Falei que eu gosto dessa fórmula, né? Tab, receita, e aqui vou usar o ano calendário, fechou colchete, fechou parênteses. Opa, ponto e vírgula zero, fechou parênteses. Enter. Olha lá, 2020, 2002, 3, 4, 5, 6, tudo bonitinho e já tá até em ordem aqui pra mim. Por quê? Porque lá na base tá em ordem. Só que ele ficou na vertical, eu quero ele na horizontal. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no começo, ó, e vou colocar o seguinte, ó, transpor, abriu parênteses e fechou aqui no final, ó. Aí ele jogou tudo aqui para mim na horizontal, ó que legal, tá? Então ele já criou aqui para mim uma tabela com todos os anos e todas as contas, tá? Então assim eu já tenho todos os meus dados aqui certinhos. Eu vou colocar ele aqui, ó, no azul, até vou fazer o seguinte, aqui em cima. Eu vou mesclar para ficar bonitinho. Eu vou colocar aqui, olha, período, ou melhor, ano, calendário, da mesma forma que ele chamou ali na base. Isso daqui eu vou colocar em branco, fundo azul e negrito. E aí esse daqui agora, que seria talvez um subtítulo, digamos assim, eu vou colocar no azulzinho mais clarinho, tá? E vou manter aqui em branco. Percebe? Começa a ficar mais interessante aqui pra gente. Esses campos eu vou deixar centralizado e aí ficou já com uma carinha de tabela mais legal, tudo bem? Ótimo, galera. Agora o que eu quero fazer aqui? Eu quero que ele faça para mim o seguinte, tá? Eu quero que ele venha aqui e eu quero que ele some quanto de dinheiro a gente colocou para adicionar sem passagem aérea doméstica, né? Nem sei direito o que é isso, mas enfim. O que eu vou fazer isso daqui? Eu vou usar a fórmula conte-ces, tá? Conte-ces. Então eu vou colocar igual conte.ces, abriu parênteses, e aqui, galera, ele pede intervalo de critério 1. O que é intervalo de critério 1? Onde que eu quero que o Excel leia para encontrar alguma informação ou alguma regra, tá? Então eu vou começar aqui pela conta, né, que é a minha descrição lá. Então eu vou falar para ele, ó, tab, receita, colchete, descrição, ou seja, vai pegar a minha coluninha C aqui e vai procurar o que? Esse valor que está aqui do lado, né? Então ponto e vírgula G3, tá? Então que é aquele valor que está ali do lado. Eu vou fechar o colchete aqui, o parênteses, tá? E vou dar enter. Então o que ele fez? Ele trouxe aqui 20, até porque, desculpa, eu errei a fórmula aqui, né? Olha eu fazendo coisa errada aqui, eu usei conte-C. Conte-C ele vai contar quantas vezes acontece. É lógico que vai dar 20, porque eu estou olhando ali 20 anos, tá? O certo é usar igual a soma-C. Desculpa, galera. Olha como a gente se perde, a gente tem que estar sempre conferindo, mesmo sendo uma coisa relativamente comum, tá? Então toma cuidado, isso acontece todo mundo, é normal e eu gosto que isso apareça, digamos assim, nos vídeos para vocês verem que isso é natural, tá? Então vamos de novo, igual a soma Cs, agora sim, né, Cs no plural, abriu parênteses, intervalo de soma, ou seja, qual valor, qual campo eu quero que ele some, vai ser aqui o valor da receita, né? Então vou usar tab, receita, colchete, valor, receita tributária, fechou, e aí ponto e vírgula, intervalo de critério, agora sim, tab, receita,
descrição, fechou colchete, então ele pegou esse campo aqui, ponto e vírgula, e aí eu vou pedir para ele fazer o seguinte, tem que ser igual a G3, tá? Então eu vou fechar e vou dar Enter. Olha lá, trouxe, vou deixar aqui em formato de dinheiro, né? 29,14, tudo bem? Então foi isso que ele trouxe aqui pra gente, beleza, galera? Ótimo. Aí, o que eu posso fazer aqui agora? Isso em 2022, né? Se eu arrastar isso aqui para baixo, fazer aquela coisa toda, ele vai pegar aqui também dos outros anos, tá? Mas eu quero fazer um negócio diferente. Eu vou vir aqui nesse G3, eu vou colocar um cifrão antes do G, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais fácil para todo mundo ver, tá? Vou vir aqui, olha, vou colocar um cifrão antes do G, para travar essa coluna aqui, ok? E depois do número 3, eu vou colocar um jogo da velha, um sustenido para quem é músico, ou um hashtag para quem é jovem, né? Acho que hashtag não é tão jovens, enfim, eu me perco com isso. Mas beleza, esse símbolo que se chama cerquilha, na verdade, é o seguinte, ele vai pegar todas as linhas aqui já de uma vez só, tá? Isso aqui é muito legal, galera. Então, dei Enter, olha lá, todos os valores foram calculados, todos os valores de todas as contas, já de uma vez. Vou até pegar aqui, olha, deixa eu tirar um pouquinho mais o zoom para ficar mais fácil de enxergar, Ctrl Shift para baixo. Se eu vier aqui, selecionando todos os campos, eu já vou deixar aqui tudo em formato de dinheiro, até 2021, que está ali na coluna AA. Vou colocar no formato contábil, para a gente ficar mais fácil de enxergar. Olha lá, galera, já trouxe todos os dinheiros, todos os valores aqui pra gente, né? Então isso aqui é muito legal, galera. Só que tem um detalhe, eu quero que ele some pra mim só o que é 2002. Como que eu vou fazer? Porque aqui ele tá somando todo o tempo. Então eu vou colocar mais um critério, vou fazer ponto e vírgula, tá? E aí eu vou falar pra ele o seguinte, que o período, né? Então lá na minha tab, receita, ano, calendário, vai ter que ser igual, né? Ponto e vírgula, a esse carinha aqui, tá? Então ele vai somar toda vez que for esse período nessa região. Vou dar Enter, você vai perceber que vai cair bastante o valor aqui, porque agora ele pegou só 2002, tá? Então já funcionou. O que eu vou fazer agora? Vou colocar um jogo da velha, um cifrão aqui antes do 2, tá? Então deixa eu dar zoom ali de novo, para todo mundo ver onde eu estou colocando isso. Então vai vir aqui, olha, antes desse último 2 aqui do H2, que é o 2002, para combinar, eu vou colocar um cifrão ali. Isso vai permitir que eu arraste para o lado. E se eu colocar um jogo da velha, né, ou hashtag, ou sei lá, aqui no final e der Enter, o que ele vai fazer? Ele já vai calcular com uma fórmula só toda a matriz, tá? Então, uma única fórmula trouxe toda a matriz aqui pra gente. Olha que legal, galera. Então, olha quantos dados a gente calculou de uma vez só aqui para sua tabela, tá? Então, isso daqui, pessoal, é fantástico, é muito legal mesmo, tá? Aí, o que eu vou fazer ali? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar agora esses dados e vou alimentar eles, tá? De uma forma que eu consegui enxergar. Então olha que tranquilo, galera. Se você usa fórmulas, e o que eu quero dizer aqui, né? Se você usa fórmulas que são mais inteligentes, olha como rapidamente a gente calculou todo um pacote de células, né? Então foram ali vários e vários cálculos, eu não preciso nem arrastar, né? E além de tudo, ele ainda vai ficar atualizado sempre, tá? Ele vai ficar atualizado sempre. Então isso daqui é muito legal, tá? Isso aqui vai fazer você ter resultados muito mais interessantes aí nos seus projetos, tá bom? Então, lógico, estou dando um exemplo simples aqui, mas você pode levar esse exemplo para qualquer situação do seu trabalho. E se por acaso você ficou com dúvida, isso aqui ficou confuso para você, de qualquer forma, deixa aqui nos comentários qual foi a sua dificuldade, qual foi a sua dúvida e eu vou fazer o que eu puder para te ajudar. Normalmente eu respondo todos os comentários o mais rápido que eu posso. No pior dos casos, toda segunda-feira eu dedico um tempo para responder os comentários que o pessoal deixa aqui, tá bom? E você também tem aqui na descrição do vídeo o acesso para falar comigo diretamente pelo meu WhatsApp. Então você também pode entrar em contato comigo por lá, também pode tirar sua dúvida, tá bom? Então não tem problema, entre em contato, eu vou te ajudar. E se você gosta de estudar com a gente, gosta dos nossos conteúdos e tudo mais,
A gente está com uns pacotes super legais de Excel, de VBA e vários outros cursos bem interessantes. Acesse o primeiro link aqui na nossa descrição, você vai lá para o nosso site para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, conhecer um pouquinho mais do que a gente faz. A gente está com alguns cursos, galera, de Excel que estão completos, 40 horas de aula, com um monte de coisa super legal, que está saindo por volta de R$16 por mês, galera. Então tá super legal, num preço bem bacana, 12 parcelinhas de R$16 e alguma coisa lá de centavos que eu não lembro mais, tá? Mas dá uma olhadinha lá, tem muita coisa bem legal, super completa. Tem pacote que tem até mentoria personalizada para você num precinho super legal. Então entre em contato, tem bastante coisa lá. Bom, mas recado dado, né? O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai criar um gráfico que a gente possa enxergar esses números todos. Por que eu uso gráfico, Lucas? Por conta do seguinte, como que eu vou enxergar tudo isso aqui de dados? Né? Então percebe que já melhorou. Percebe que o que eu estou fazendo aqui, galera, é resumir a informação. Olha que interessante isso. Eu tinha essa tabelona, certo? Eu tinha essa tabelona gigante aqui, ó, com 2.000 linhas lá, mais ou menos, e tal. Aí eu resumi ela para essa outra tabela, que é menor, mas ainda é grande, também é ruim de enxergar. Eu não consigo nem ler se eu coloco ele desse jeito. O que eu vou fazer agora? Eu preciso resumir isso daqui num gráfico que me mostre exatamente como trabalhar com isso, o que eu estou tendo ali de informação, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um resumo dessa estrutura. E eu quero que ele mostre para mim exatamente cada linha agora para eu poder fazer o meu gráfico de desenvolvimento, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui do ladinho, eu vou pedir, né, para que ele faça traga aqui para mim os períodos, tá? Então o período ali a gente está chamando de ano calendário, então eu vou até copiar essa célula e vou jogar para cá, tá? Então eu copiei e colei ela aqui, e aqui, olha, eu posso fazer o seguinte, posso colocar igual a essa célula aqui, onde está o 2002 lá, com o jogo da velha. E aí o que ele vai fazer? Ele vai copiar já todos os valores ali para mim, olha que bacana, tá? Então ele já fica tudo atualizado. Esse jogo da velha, galera, a hora que vocês começarem a usar ele, vocês vão gostar, porque ele é bem interessante. Vou pegar selecionei aqui, vou pegar essa formatação e vou copiar para lá também. Tá? Então só joguei para cá. Aqui que eu quero fazer agora, a pessoa, na minha planilha, ela vai selecionar uma dessas contas aqui. Então eu vou dar para a pessoa essas opções aqui como contas, tá? E aí, essa pessoa vai selecionar e eu quero que ele busque exatamente esses valores ali, tá bom? Então como que eu vou fazer isso, galera? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui, olha, e vou pedir para ele, eu vou fazer o meu gráfico aqui do ladinho, percebe que eu estou fazendo tudo aqui na mesma planilha, né? Numa situação normal a gente faria em planilhas separadas, eu estou fazendo aqui tudo junto para ficar fácil de você entender o que a gente está fazendo, de você não se perder, tá? Mas poderia estar tudo separadinho em planilhas diferentes também, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar uma célula, tá? Vou pegar essa AY aqui, vou até deixar ela mesclada aqui, olha. E aqui eu quero colocar uma validação de dados que mostre todos os nomes de conta que eu tenho, tá? Então todos os nomes de conta. Como que eu faço isso, galera? Lembra lá dos vídeos de validação de dados? Né? Então, validação de dados, ele está aqui em dados, esse botãozinho aqui, olha, validação de dados. E tem a validação mais famosa de todas, que é essa daqui, olha, lista, tá? Então, para que serve isso? De forma rápida, tá? Eu vou deixar no final desse vídeo um link onde você pode aprender a usar todas as validações de dados, tá? Então, a gente tem aqui vídeo já falando disso, eu vivo falando de validação de dados porque é super legal, tá? Mas, o que acontece, galera? Esse carinha aqui, ele vai permitir que a pessoa escolha entre uma opção e ela não pode escrever qualquer coisa, ela só pode escolher uma única opção ali, tá? Então eu vou selecionar a lista, só que tem um detalhe, eu não estava fazendo aqui, olha, até agora, seleciona lá a célula, que é a minha célula G3, com o jogo da velha, e ele pegava tudo. Se eu der ok, vamos ver o que ele fez ali, olha. Vou vir aqui, olha lá, já estão todos os nomes aqui. Então olha que interessante, com esse recurso, tá, você pode trabalhar fazendo com que o seu gráfico funcione de uma forma muito mais fácil. Tá? Então percebeu que eu só escrevi G3 com travado, né, cifrão G, cifrão 3,
jogo da velha, e ele já trouxe aqui para mim todas as opções, sem precisar definir nome, nem nada do tipo que a gente precisava fazer antigamente, tá bom? Esse aqui é um resultado bem legal pra gente. Eu vou deixar isso aqui com um destaque maior, tá? Então eu vou vir aqui, olha, em página inicial, vou colocar aqui, sei lá, numa fonte em cor mais escura, talvez, esse azul aqui para ficar diferente, colocar ele em negrito, vou colocar ele tamanho, sei lá, no tamanho 16 talvez, e vou colocar ele centralizado aqui, tá? Você vai perceber que tamanho 16 algumas coisas vão cortar, então eu vou adicionar uma nova coluna aqui, olha, inserir, só para que caiba ali o tamanho inteiro, tá? Então vai ficar legal assim. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui embaixo, galera, eu vou colocar o meu gráfico, tá? Então aqui embaixo eu vou colocar o meu gráfico. Percebe que o meu painelzinho é simplesinho para apresentar essas informações, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero que aqui apareçam os dados de 2002 dessa conta que a pessoa selecionou, tá? Então, adicional a contribuição previdenciária. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer o seguinte, igual, tá? Eu estou falando agora de procura de dados e eu estou falando aqui de fórmulas mais novas hoje, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a fórmula, uma das fórmulas que eu adoro para esse tipo de estrutura, tá bom? Que é justamente a fórmula indireto. Por que eu vou usar indireto, Lucas? Porque eu quero fazer uma estratégia que seja inteligente aqui no meu trabalho, tá bom? Então eu vou usar a fórmula indireto, que vai também poder trazer um range de fórmulas de forma automática para a gente. E como que funciona a tal da fórmula indireto? Você vai falar para ela um endereço que você quer que ele busque. Então eu tenho que escrever um endereço, que o Excel entenda, no formato de texto, tá? E para fazer isso, eu vou dividir isso em duas etapas diferentes, ok? Então, primeiro, eu vou descobrir qual é a linha dentro daquela minha base que tem essa informação aqui, tá? Então, ele vai ler aqui toda a minha base até encontrar aquele adicional e tal, tá? E vai preencher aquela informação ali, tudo bem? Ok, aí o que eu vou fazer aqui? Que seria adicional a contribuição previdenciária, seria aqui, olha, nossa linha 4, tá? Então, como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, CORRESP-X, percebe que tem CORRESP também, hoje eu estou falando só de fórmulas novas, né? Então, CORRESP-X, ele é melhor que o CORRESP, ele é mais leve que o CORRESP, ele é mais flexível que o CORRESP, assim como o PROC-X é melhor que o PROC-V, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu estou procurando? Lookup value, né? Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando exatamente esse carinha aqui, olha, o AY2, tá? Que é o que a pessoa selecionou ali. Beleza? Vou deixar esse valor aqui, ó, travado. Por quê? Se eu precisar arrastar, eu não tenho problema. E se eu precisar recalcular isso, também não tem problema. É ponto e vírgula. Onde que eu quero que ele busque isso para mim? Eu quero que ele busque na célula G3, tá? Então, G3 travado, opa, F4, jogo da velha. Por quê? Ele vai procurar para mim arrastando aqui todo esse campo. Olha que legal, tá? E aí, ponto e vírgula, tipo de correspondência, tá? Então, o tipo de correspondência é o seguinte, eu quero que ele procure para mim só o valor exato e nada mais, ou coisa do tipo. No meu caso, é isso que eu quero, então, vou colocar o número 0. Ponto e vírgula, né? Então, a ordem que eu vou fazer ele procurar, eu vou colocar do primeiro para o último, que é o número 1, tá? Vou fechar o parênteses e dar Enter. Olha lá, ele entendeu no que é o número 2. Aí você vai me falar, poxa, Lucas, mas deu errado então, porque a contribuição está no nível 4, está na linha 4 e não na linha 2, né? O que acontece? O CORRESP, ou CORRESP-X, ele entende qual é a opção que você tem, tá? Então, qual é a opção que você tem? Então, é a segunda opção dentro da lista, isso que ele está querendo dizer. E eu já tinha duas linhas aqui, olha, que eram linhas como posso dizer, de título, né, que estavam antes. Então, para corrigir isso, eu vou vir aqui no final do meu CORRESP-X e vou colocar mais 2, tá? E aí vai virar o número 4 e vai dar certo aqui pra gente, tudo bem? Beleza, então, CORRESP-X pegou ali o AY, pegou o G3, pegou ali o 2, somou tudo isso, eu cheguei no número da linha. O que está faltando fazer agora, galera? Agora eu preciso fazer o seguinte, eu vou fazer na célula de baixo. Eu preciso identificar qual é a coluna onde eu vou ter essa informação, tá? E a coluna, pessoal, a coluna é um pouco mais fácil, tá?
Por quê? Eu posso fazer isso aqui, olha, igual a... Até deixa eu fazer diferente. Se eu pegar isso daqui, igual a call, tá? Então, call, ele pede uma referência. Se eu fizer isso daqui, olha, pegar a referência de 2002, travado com o jogo da velha, fechou ali o parênteses, olha lá, ele já trouxe o número de todas as colunas. Então, o número de todas as colunas. 8, 9, 10, 11, 12, assim por diante. Olha que legal, tá? Aí, o que eu posso fazer com isso daqui? Eu preciso pegar, né, o mínimo e o máximo. Primeira e última coluna. É isso que eu quero fazer aqui, tá? Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Vou fazer aqui o mínimo disso daqui, 8. E agora vou fazer a mesma coisa com o máximo. Igual máximo call G2, jogo da velha. Deixa eu ver se é G2 lá mesmo, que eu sempre me esqueço, eu acho que é. Não, G não, é H2. Isso, H2. Deixar que é sempre legal você ir conferindo, nunca vai confiando muito não. Jogo da velha, fechou, 27. Então eu estou indo da coluna 8 até a coluna 27, tá? Beleza. Então percebe que eu estou fazendo tudo separadinho, a gente vai juntar isso aqui tudo depois. Agora, galera, eu preciso construir um endereço. Tá? Então eu preciso construir um endereço. Como que vai funcionar? Assim, ó, igual endereço, outra fórmula, ó, igual a endereço, número da linha. Número da linha é essa aqui, ó, né? Que a gente já calculou ali com o Corresp-X. Ponto e vírgula. Número da coluna, eu vou começar com a primeira coluna, que é a coluna 8. Ponto e vírgula. Tipo de endereço, tá? Então eu tô aqui, eu vou usar absoluto, tá? Ou melhor, eu vou até usar o relativo e aí vai ficar até menor. Então eu vou colocar o número 4 ali. Fechou o parênteses, não preciso colocar o texto ali, porque nesse caso não preciso dele. Olha lá, ele entendeu que o primeiro valor, o valor aqui de 2002 para aquela conta, está na célula H4. Se eu vier aqui, olha, e olhar na célula H4, você vai perceber que é exatamente a célula daquele valor. Então, assim, ele vai apontar para cá, tá? E aí, agora eu preciso também fazer o último endereço. Como que faz? Igual endereço, mesma coisa, tá? A linha vai ser essa daqui, que é o número 4, ponto e vírgula. A coluna vai ser esse 27, que a gente calculou ali, ponto e vírgula, 4, que eu quero tudo relativo. Fechou? Olha lá, então ele está indo de A4 até AA4, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso juntar esses dois endereços aqui. Para juntar, a gente pode usar o e-comercial. Então, igual a esse valor, e-comercial, esse outro valor. E aí, ele vai ficar A4, melhor, H4, AA4. O que está faltando aqui? O 2 pontos, que vai fazer ali a conexão desses endereços. Então, aqui, olha, eu vou colocar mais um e-comercial, aspas, 2 pontos, aspas. Agora sim virou cara de endereço. H4, 2 pontos, AA4, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, igual a indireto, olha quantos passos, galera, mas vai ficar bem legal isso aqui, você vai curtir. Desse endereço aqui, ponto e vírgula, 1, porque eu estou usando o padrão A1, tá? Fechou parênteses, enter, olha lá, todos os valores calculados pra gente aqui já de uma vez. E aí você vai falar, poxa, mas e aí, Lucas, qual é o benefício? Esse aqui, ó, se eu vier aqui do lado agora, tá? E trocar para qualquer outra coisa, pegar aqui automóveis, olha lá, trocou os valores todos aqui para mim também, tá? Então, isso daqui é muito legal. Você tem uma única fórmula, trazendo 20 resultados de uma vez, de forma dinâmica. Então, ele está mudando tanto coluna quanto linha sozinho. Isso é fantástico, galera. Isso é bem legal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agora juntar todos esses passos que a gente fez em uma única fórmula, tá? Para a gente não precisar de tantas células. Eu faço assim porque é uma fórmula um pouquinho maior, justamente para não dar confusão para ninguém, tá bom? Então, eu vim aqui, olha, como que eu faço para juntar isso tudo, Lucas? Eu vou fazer o seguinte, olha a técnica, eu ensino isso para os meus alunos de aula particular. Quem é de aula particular e assiste aqui os vídeos vai lembrar disso. Eu falo isso nas aulas ao vivo, nas turmas, porque eu acredito verdadeiramente nisso, tá? Se a fórmula é muito grande ou muito complicada, quebra ela em pedaços pequenos, que foi o que a gente fez aqui. Por quê? Você percebeu que conforme a gente foi fazendo, eu fui conferindo,
Se eu tivesse escrito tudo de uma vez, né, essa fórmula, uma outra, maior, menor, mais difícil, mais fácil, não importa, eu tenho o risco de perceber só no final que tem alguma coisa de errado, deu algum erro, o valor que trouxe não é coerente. Então, fazendo desse jeito, passo a passo, separadinho, quando é uma coisa um pouquinho mais complicada, o que vai acontecer? Você consegue separar, poxa, o 6 faz sentido? Ah, o 6 faz. O 8 faz sentido? Opa, o 8 não fez sentido por algum motivo. Então conserta só aqui. E aí você vai pensar só nesse pedacinho de fórmula, ao invés de pensar na fórmula como um todo, que vai fazer você se confundir e talvez ter muito mais dificuldade, tá bom? Então isso aqui é uma dica de ouro para você conseguir projetos mais interessantes de forma mais rápida, beleza? Então o que eu vou fazer? Olha, aqui onde apareceu AC8, eu vou substituir pela fórmula que está escrita na célula AC8. Então eu vou pegar isso aqui, olha, sem o igual, vou copiar e vou trazer aqui embaixo, ó. Colei, tá vendo que já aumentou um pouquinho. Agora apareceu AC6 e AC7. Eu estou indo de baixo para cima, então eu vou pegar AC7 primeiro. Enter, AC7, vou copiar e vou colar aqui onde apareceu AC7, ó. E vai ficando cada vez maior. Agora, próximo é AC6, mesma coisa. Eu vim aqui na AC6, copiei, ESC para sair da fórmula, venho aqui onde está AC6, colei. Agora o próximo, AC5. Então eu vim aqui onde está AC5, vou pegar isso daqui, copiei, vim para cá, AC5, colei. Próxima, AC4. Então aqui, copiei, ESC, veio para cá, onde tiver escrito AC4, eu vou colar. Próxima e última, AC3. Opa! Próxima e última, AC3. Então eu vou pegar essa célula aqui, copiei, venho para cá, a C3 apareceu duas vezes, então tem que colar duas vezes. Uma, duas. Dei Enter, agora percebe que a nossa fórmula ficou bem maior e continua funcionando perfeitamente. Isso daqui eu posso deletar. E aí eu posso pegar isso que está aqui, jogar aqui em cima, pegar essas informações, Ctrl Shift direita, transformar em dinheiro e tá aí os nossos dados para gráfico, galera. Então agora mudou a informação aqui, ele vai tocar o gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, selecionar isso daqui agora, olha, selecionei isso daqui, essas duas linhas, vou pegar aqui e inserir e eu vou trabalhar, tá, com um gráfico de linhas, porque eu estou falando de desenvolvimento ao longo do tempo, isso é importante, tá? Eu vou pegar essas linhas com marcadores aqui, beleza, e vou colocar ele aqui embaixo. Ah, que interessante, o Excel ele não entendeu que o ano, né, ele colocou o ano aqui como uma constante, tá? Então vou pegar, vamos consertar esse gráfico aqui, para ficar bem legal. Deixar ele maiorzinho, vou pegar isso aqui, jogar aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui, galera? Como ele não entendeu direito o que eu queria, eu vou pegar essa série aqui, olha, tá errada, eu vou clicar com o botão direito, selecionar dados, isso acontece às vezes, tá? Então eu vou pegar, qual que é a série que eu quero realmente que ele mostre? Essa série 1 aqui tá errada, é a série lá que apareceu o ano, tá? Dei OK, só para você ver, olha, agora tá só o dinheiro, agora tá certo, tá? Vou pegar, vou voltar lá, selecionar dados. Aqui do lado direito, em rótulos do eixo horizontal, vou clicar em editar. E agora eu vou pegar aqui os anos todos, só os anos, tá? Só o azul, só o ano de calendário ali. Aí vai aparecer o ano aqui, vou dar OK. Olha lá, agora apareceu o período de tempo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o gráfico para ele ficar mais legível. E agora é uma questão de pura estética, tá, pessoal? Pura estética. Deixa eu até aumentar isso daqui, olha, vai ficar mais bacana. Pronto, então mesclei ele para ele ficar maior. Posso ajustar isso daqui aqui. Posso pegar talvez isso daqui, olha, colocar uma borda espessa, tá? Bordas externas espessas, por exemplo. Posso pegar isso aqui, talvez colocar um fundinho ali desse azul meio acinzentado aqui, que é o padrão que eu estou utilizando, sei lá, talvez esse daqui. E aí, galera, o que vai acontecer? Isso daqui, olha, posso, se eu quiser, começar a editar ele para ele ficar com uma cara mais interessante. Então, por exemplo, vou vir aqui, vou pegar esse padrão aqui para começo de conversa, tá? Falo para começo porque eu gosto de usar para editar. Isso daqui, olha, não faz sentido para mim. Tá? Deixa eu até pegar um outro modelo aqui que eu acho que vai ser mais prático para gente. Esse daqui, ó.
Eu estou pegando esses modelos e escolhendo as linhas, as coisas que eu quero mostrar, tá? Esse título do gráfico eu não quero, tá? E aí ele já vai ficar com uma cara mais legal. Vou pegar essa minha linha aqui, olha, vou vir aqui nesse maisinho aqui do lado, posso colocar aqui, olha, o marcador, tá? Então eu quero que ele apresente ali para mim o marcador. Opa, desculpa aí, tô um pouco doente, minha garganta tá bem ruim, tá? Peço desculpa pela falhada aí. Eu vou inserir aqui, antes da entrada do marcador, o rótulo, tá? Então, vou colocar aqui rótulos de dados, aí aparecer os valores ali, olha. Vou pegar esses valores que não estão legíveis, né? Então, vou vir aqui na página inicial, nesse carinha aqui, olha, vou colocar ele na vertical, que vai fazer ele ficar mais legível ali pra gente. Vou pegar esse carinha, olha, vou abaixar ele aqui um pouquinho, dando mais espaço pro dinheiro, pra etiqueta ficar certinho ali em cima, ó, tá vendo? Aí, o que eu posso fazer? Isso daqui, eu até gostei dele ser laranja, porque a gente está falando de impostos e tal, não é necessariamente uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Então, vou deixar aqui dessa forma, e eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso vir aqui, talvez para ficar mais legalzinho, e formatar esse cara. Você dá duplo clique nele, então, ó, peguei ele aqui, vou vir aqui nesse baldinho de tinta, vou vir aqui na opção marcador, tá? E aí eu vou pedir para ele o seguinte, ó, opções de marcador, ele está com nenhum, eu vou colocar interno, né, e vou colocar aqui, ó, esse bolinha, tá, eu gosto dele. E aí ele tá lá com o tamanho 5, ó, que é essas bolinhas assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho dessa bolinha, tá, então deixa eu selecionar aqui de novo, tá. Vou aumentar o tamanho dessa bolinha ali pra gente, ok? E vou fazer, como que eu faço isso, né? Vou selecionar aqui o carinha, marcador, opções, vou colocar aqui, sei lá, tamanho 8 talvez, para ficar uma bolinha maior, e eu vou trocar a cor dela, tá bom? Então o contorno da bolinha ela vai ser assim, o preenchimento eu vou trocar aqui talvez para um laranjinha mais claro ali, tá? Então ele vai ficar com uma carinha um pouquinho diferente, ó, tá vendo? Já começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Esse dinheiro aqui, olha, eu quero que ele fique também numa cor diferente, então eu vou tentar talvez esse carinha aqui. E aí ele já vai ficando com uma carinha cada vez mais agradável ali para o projeto. Como eu coloquei todos os valores, eu não preciso dessa coluna aqui, olha, que está só ocupando espaço. Então eu posso tirar ela dali e posso estender aqui meu gráfico. Então, ocupando mais espaço ali para mim, me dando mais leitura aqui. Aqui embaixo, talvez, para seguir o mesmo padrão, eu vou colocar em azul ali o período, vou colocar em negrito, né, para ficar um pouco mais legível, tá? Percebe que eu não estou fazendo nada de absurdo aqui, o gráfico já começa a ficar bem legal. Se você vier aqui em cima agora e colocar, por exemplo, bebidas, olha lá, já vai mudar aqui para você o gráfico. Se você vier aqui e colocar combustíveis, já vai mudar lá para o seu gráfico. Fica bem interessante, você consegue entender como que fica aí a taxa no geral, tá? Tem lá um carinha que se chama total de... Cadê? Total de receita tributária. Então, eu cliquei, olha lá como é que está ficando, como que subiu ao longo dos anos, né? Então, ele começa aqui, olha, em 477 mil, terminou lá em quase 3 milhões em 2021. Olha que interessante, galera. Uma outra coisa que você poderia mostrar, que às vezes faz sentido, e agora começa a fazer análise do cenário, tá? Uma outra coisa que também faz sentido é o seguinte, vou fazer aqui, olha, cliquei no gráfico, vou vir aqui nesse maisinho, vou vir aqui em linha de tendência, nessa setinha linear. O que ele vai mostrar aqui para mim? Qual que é a tendência de crescimento ou de queda daquela linha? Então aqui, olha, eu começo a enxergar uma linha de tendência bem em cima da linha laranja. O que isso quer dizer? Que a minha consistência desse crescimento está grande. Tá? Então, como ele está bem em cima, são pouquinhos os pontos aqui que fogem disso, né? Isso eu posso acreditar que ele está com uma consistência, ou seja, se eu olhar os próximos anos, ele vai continuar subindo com toda certeza. Isso é uma análise gráfica bem simples, não é minha especialidade, esse tipo de análise estatística por gráfico, mas tem alguns recursos que são bem legais. Se eu mudar aqui agora para, sei lá, salário e educação, né? Olha lá, aqui também teve um crescimento ao longo do ano, dos anos, né? Mas as pontinhos estão um pouquinho mais afastados, que mostram ali que não é uma constância tão grande de crescimento, tá?
A mesma coisa funciona se fosse queda e tudo mais. Bom, galera, olha que legal. Um único gráfico, assim como a gente prometeu lá no começo, uma estrutura bem rápida de projeto, tá? Que dá para você utilizar no seu trabalho, que dá para você utilizar na sua apresentação. E como eu prometi lá no comecinho, a gente usou uma fórmula, 2, 3, 4 fórmulas. Não usamos mais do que isso, apenas 4 fórmulas para fazer esse gráfico super legal, super dinâmico, bem interessante aí para o seu projeto. Beleza, galera? Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito. Todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã, a gente tem conteúdo novo de Excel, de VBA, para quem está começando agora, para quem já tem uma certa experiência, para a gente poder construir coisas super legais juntos. Beleza, galera? Até a próxima!